O mundo celta espaço, tempo e evidências L prelúdio L. O mundo celta, espaço, tempo e evidências. A Gália como um todo consiste em 3 partes separadas. Uma é habitada pelos belgas, outra, pelos aquitanos, e a terceira, pelo povo que chamamos gauleses, embora, em sua própria língua, sejam chamados celtas. Júlio César, de Belo Gálico, O principal foco deste livro são os mitos encontrados no começo da literatura medieval da Irlanda e do país de Gales, que data, em sua forma escrita, do século VIII ao XVII. Foi com considerável apreensão que iniciei um livro com o termo celta no título. Desde o começo da década de 1990, arqueólogos têm questionado seriamente o uso dessa palavra para definir os povos antigos da Idade do Ferro da Europa Ocidental e Oriental. Um opróbrio particular foi vinculado ao uso de celtas quando se referindo à Grã-Bretanha antiga. Embora a pletora de autores do mundo clássico aluda ao povo da Gália, de modo geral, França, Suíça, Alemanha a oeste do Reno, partes do norte e do leste da Ibéria e extremo norte da Itália, como sendo celtas, nenhum autor antigo jamais falou assim da Grã-Bretanha. Os romanos chamavam os britânicos de Britani. Um grande problema que o grupo anti-celta tem com o termo, em referência aos europeus antigos, é que ele ofusca as diferenças que claramente existiam entre povos com culturas e visões de mundo amplamente divergentes. Também significa que algumas regiões, como o extremo norte da Europa, são excluídas do guarda-chuva celta, mesmo que muitas similaridades culturais entre essas áreas e aquelas mais ao sul possam ser identificadas em evidências arqueológicas. Júlio César conhecia a Gália intimamente porque ele e seu exército se instalaram lá por aproximadamente 10 anos. A abertura de seu mundo celta, espaço, tempo e evidências 11 de Belo Gálico, sobre a Guerra Gálica, falou sobre a agora famosa divisão do país em 3 grupos culturais importantes: os aquitanos do oeste, os belgas no leste e os celtas, que ocupavam o centro da Gália. César declarou especificamente que esse último grupo se identificava como celta. Isso é importante. Basicamente, é impossível provar autodeterminação para comunidades pré-históricas, porque elas não eram alfabetizadas e, portanto, não há evidências escritas destas. Mesmo o uso do nome celtas por César pode não ter sido mais do que a sua apresentação de uma clara divisão que, de fato, mascarava enormes divergências dentro desse grupo. A despeito dos problemas de entrelaçar identidades antigas e do começo da Idade Média, uma coisa importante as une: a língua. Onde há evidências, por exemplo, das primeiras e raras inscrições ou de nomes de lugares registrados nas geografias greco-romanas, parece que as línguas celtas conhecidas e faladas hoje tinham suas raízes firmemente na antiguidade, pois são rastreáveis nas palavras do gaulês, do celtiberiano e do britânico antigo. É verdade que a língua não equivale à etnicidade, mas fornece um tecido conectivo e poderoso. É amplamente reconhecido, por exemplo, que o uso da língua inglesa fora do Reino Unido leva consigo certa quantidade de bagagem cultural, a despeito dos enormes golfos culturais entre os países anglófonos. Nomes são essencialmente rótulos. A Grécia Antiga abrangia uma série de cidades-estados, Atenas, Esparta, Corinto e várias outras, unidas por uma língua comum, mas que se consideravam completamente distintas. O Império Romano incluía uma grande área do mundo antigo. Da Grã-Bretanha à Arábia as pessoas se consideravam pertencentes tanto às suas comunidades locais como também a Roma. Assim, nos Atos dos Apóstolos da Bíblia, Paulo de Tarso, confiantemente, afirma ser um civis romanos, um cidadão de Roma, embora fosse, ao mesmo tempo, membro de um estado da Judeia extremamente independente. Portanto, a pergunta que podemos fazer é esta: o uso do termo celta é menos legítimo como um rótulo para descrever povos com certos elementos culturais importantes compartilhados do que os termos grego ou romano? Acho que não. O mundo celta, espaço, tempo e evidências 12. Outro problema a ser considerado é a origem do termo celta como usado para descrever as línguas e os povos que agora consideramos tacitamente celtas: irlandeses, galeses, escoceses, córnicos, maneses, bretões e galicianos. Foi o estudioso clássico do século XVI, George Buchanan, quem primeiro desenvolveu a noção dos celtas como um grupo unificado de povos vivendo na Irlanda e no continente britânico. Assim, o conceito de celticidade, como aplicado ao país de Gales, à Irlanda e a outras regiões no extremo oeste da Europa, é comparativamente moderno, em contraste com o uso que César fez do termo na antiguidade para aqueles celtas que encontrou no continente. Contudo, a autoidentidade como celta é enormemente importante para os habitantes das nações celtas modernas, como a Irlanda e o país de Gales. Se as pessoas se consideram possuidoras de certa identidade, isso, em si, dá credibilidade para essa autodeterminação. Pois, originalmente, de que outro modo as identidades seriam criadas? Onde essa pergunta pela etnicidade deixa o problema da mitologia celta. Ao tentar estabelecer conexões entre as cosmologias apresentadas no começo da literatura medieval pagã e os primeiros registros arqueológicos da Idade do Ferro e do período romano da Gália e da Grã-Bretanha, há um problema importante a ser enfrentado. Os textos míticos pertencem, principalmente, ao país de Gales e à Irlanda, embora a maior parte das evidências arqueológicas para o paganismo celta seja encontrada no que, agora, é a Inglaterra e o continente próximo. Assim, há uma disparidade geográfica entre a Idade do Ferro e as evidências romanas, de um lado, e o lar da literatura mítica celta, do outro. Mas, embora as mitologias gaulesa e britânica medievais, cognatas aquelas do país de Gales e da Irlanda, estejam amplamente perdidas, isso não quer dizer que não tenham existido. Na verdade, há fortes indícios de que cosmologias compartilhadas estiveram outrora presentes. Um ótimo exemplo é o calendário de Coligny, cf.
p. 174, da Gália Central, escrito em gaulês e datando da parte inicial do primeiro milênio DC, menciona o Festival de Samônios, que tem de ser o mesmo que a celebração do mundo celta, espaço, tempo e evidências 13 Ano Novo Irlandês de Samarim. Há muitos mais que são explorados pelos capítulos seguintes. Contudo, os mitos celtas não podem ser reconhecidos como uma janela para a Idade do Ferro. Pesquisas provaram, de forma categórica, que objetos irlandeses minuciosamente descritos nos mitos, como as armas e a biga de Cuchulainn, eram como os do começo da Idade Média, e não pré-históricos. Embora este livro seja sobre literatura mítica, esses textos necessitam ser colocados no contexto. Portanto, onde for relevante, também contém olhares em retrospecto para essas primeiras evidências fornecidas pela arqueologia, e se dirige para o leste, para além das fronteiras do Ocidente celta, para considerar possíveis origens de personagens e rituais míticos nas culturas antigas dos Britâni e dos Gali. A combinação de literatura e cultura material fornece um rico caleidoscópio de crenças e relações antigas entre os povos e os seus deuses nos extremos ocidentais do mundo conhecido, num tempo em que paganismos locais estavam confrontando novas religiões. Para os antigos bretões e gauleses, seus cultos e suas práticas da Idade do Ferro tiveram de se adaptar e absorver os costumes religiosos de Roma. Mais tarde, foi o cristianismo o maior desafio do paganismo celta. Biga funerária de uma jovem da Idade do Ferro, de Wetwang, leste de Yorkshire, encontrada em 1984. O mundo celta, espaço, tempo e evidências 14 Um aspecto das evidências arqueológicas não serve apenas para conectar grande parte da Europa da Idade do Ferro, mas também para chegar ao começo do período medieval. A arte celta, ou latene, teve sua origem em meados do primeiro milênio AC. Sua rica e variada maestria, que se inspirava no mundo natural e no surrealismo forjado nos sonhos da imaginação espiritual, assumia muitas formas. Todavia, há uma unidade abrangente, em como os artistas e os consumidores de seus produtos percebiam e expressavam seu mundo. Elementos dessas formas de ver perpassavam o tempo não apenas para influenciar o começo da arte cristã, como testemunhado pela decoração nas cruzes celtas, por exemplo, mas também os próprios mitos celtas medievais. E é assim que cabeças mágicas, deidades triplas, caldeirões encantados e criaturas semi-humanas estão igualmente em casa na arte da Idade do Ferro e nas mitologias posteriores. Como agentes para a manutenção dessas tradições ao longo do tempo, será que necessitamos olhar para além dos druidas como senhores do tempo e curadores do passado? Autores clássicos, como Júlio César, falam sobre os druidas na Gália e na Grã-Bretanha como líderes religiosos e professores, em cuja posse estavam as tradições orais sagradas dos ancestrais. Nota sobre a pronúncia: não se desmotive com as estranhas pronúncias dos nomes irlandeses e galeses. A pronúncia pode ser um campo minado, mas aqui estão alguns exemplos que podem ajudar. Poiutmatolosh, a ênfase está na segunda sílaba. Kelosh maivikouline, ênfase na primeira sílaba da segunda palavra. Oixemp vilmatoush kurvsh medb kushulain noisin.